Meu processo de criação acontece muitas vezes fora do ateliê, né? Como eu trabalho mais com fotografia, muitas vezes tem esse apreço, assim, sabe, pelo entorno, né? De poder da caminhada, de observar as relações das pessoas com o ambiente, da cidade, dos sons. E nesse momento eu acho que é onde eu começo a registrar as imagens que me atraem, né? Aí num segundo momento, no ateliê, eu revelo essas imagens, né? Eu amplio essas imagens e em cima delas eu vou construindo uma narrativa. E muitas vezes uma narrativa que já está distante daquele primeiro momento, né? Que já não corresponde mais com a experiência do lugar, assim, né? Então, em nenhum momento eu tenho a intenção que seja algo fidedigno, assim, que eu acho que eu uso a fotografia muito mais como instrumento para falar das minhas experiências mais subjetivas do que como uma forma de registro, né? Então, por exemplo, o meu trabalho ele aconteceu muito assim, eu vim da fotografia e eu usava ela como um registro mesmo, né? O lado mais documental, né? Que a fotografia permite. E aí eu comecei a ver que as imagens que não me serviam para isso, que a gente chama de refúgio, né? Aquele que é o resto, né? O que não serve, eu comecei a ver que me interessava muito esse material, assim, porque não servia para algo, mas ao mesmo tempo ele era muito interessante em si. Então eu comecei a usar esse refúgio e recortar as coisas que me interessavam, que era esse resto que não servia, sabe? Então essas imagens eu fui construindo a partir de imagens que poderiam ter sido descartadas, por exemplo, né? E a partir dessa construção foi me interessando a construção de uma nova imagem possível. Então, por exemplo, o meu trabalho, eu parto muito então dessas impressões de fotografia e aí depois eu faço os protótipos, os trabalhos numa escala menor e depois eu penso eles numa escala maior. Então, por exemplo, aqui, assim, eu parto de diversas imagens dessa cadeia de montanhas e aí eu vou recortando as figuras, né, desmembrando elas do fundo, vou recortando e essa sobreposição, por exemplo, né, dessas 6, 7 camadas assim de montanha, eu faço a inversão, né, como ela estivesse caindo, assim, despencando, e eu uso uma imagem que seria dessa paisagem, assim, por exemplo. E essa sobreposição me interessa muito, porque teoricamente é a mesma imagem refeita diversas vezes, porque ela tem um ângulo diferente, e essa sobreposição e esse recorte permite uma nova imagem, sabe? Então a imagem final seria essa. Então eu faço elas em pequena escala, num tamanho A4, e no momento que eu acho que esse recorte, essa colagem, ela funciona assim de alguma forma, aí eu penso qual seria a escala possível desse trabalho. A maioria das vezes eu não sei como que o trabalho vai terminar, assim. Me interessa muito pelo processo do trabalho. Então, essa parte, eu acho que do recorte, da colagem, desse pensamento, assim, da construção da imagem, me interessa muito poder experimentar, assim, sabe? Sem me preocupar muito com o resultado final. Então, acho que nesse início no ateliê é como fosse quase uma brincadeira, assim, né? Fosse essa desconstrução da imagem, onde eu tivesse muito mais absorvida pelo processo em si do que pelo resultado final. E aí no momento, nesse outro momento, depois que esse processo é feito, aí eu fico olhando mais para essas imagens, eu fico percebendo, notando assim, se elas pertencem a uma série específica ou se elas por si só elas são suficientes. E aí num segundo momento eu penso a escala dessas imagens. Então, por exemplo, como acontece, né, em alguns trabalhos que vocês vão ver aqui, tem o trabalho já na escala final, que às vezes é superior à escala do projeto. Para mim é muito interessante a materialidade do recorte, assim, do pensamento dessa justaposição de camadas. Isso me interessa muito. Então, eu faço o protótipo, na verdade, como um exercício, para ver o que funciona e o que não funciona. E nesse segundo momento, eu de fato vou ampliar as imagens e vou refazer o mesmo processo do protótipo, porque me interessa a materialidade do papel, as camadas, a presença física das camadas. Não me interessa, por exemplo, fazer um print desse recorte e ter uma imagem bidimensional evocando o recorte, sabe?
Para mim é muito importante a materialidade na fotografia. Quando o papel ele se projeta também, eu acho que a fotografia, por mais bidimensional que seja, no momento que você usa as camadas, eu acho que ela já tem um caráter mais escultórico também. Então é como a fotografia ela saísse um pouco, talvez, das características dela e pudesse também permear as características de outros meios, né? Como a escultura, né? Como o pensamento do desenho também, porque eu acho que o recorte ele é o desenho, né? Assim, é a linha, né, do recorte, é a linha do desenho para mim. Eu acho que é uma forma da fotografia também ela abranger as outras técnicas, a presença de outros meios, assim. O processo do ateliê é sempre um processo muito mais solitário, assim, né, onde você não tem contato com o outro necessariamente, né? Você tá super envolvida no que você está fazendo. E eu acho que o contato com o público ele é muito bom porque é como fosse a possibilidade de saber como esse trabalho vai chegar no outro, né? Como o outro completasse também o sentido do seu trabalho, né? Então acho que o trabalho nunca está fechado, né? No significado próprio, pelo contrário, né? O outro que vai ampliar o significado dele, né? E eu acho que a sensação é sempre distinta, assim, é sempre subjetivo, né? Cada um, de acordo com o próprio repertório que ele tenha, ele vai se sentir convocado por aquele trabalho, né? Não só gostar ou não gostar, mas ver outros significados que estão dentro dele, né? Eu acho que é como ele possibilitasse que o outro entrasse em contato com essa imagem que evocasse, talvez de alguma forma, uma experiência, né? Uma memória, uma relação com aquela imagem, né? Eu acho que o trabalho também ele possibilita evocar a memória do outro, assim, seja memória afetiva ou de um lugar específico. Eu acho que quando você ativa também essa lembrança, por exemplo, é uma forma de se relacionar com o trabalho sempre na primeira pessoa, né? Sempre pensando na sua experiência, assim, sabe? Então acho que isso me interessa muito. Eu acho que a imagem, nesse sentido, ela é mais universal, né? Eu acho que ela possibilita, de fato, muitas interpretações e uma relação mais pessoal, né, com o trabalho.